Oi, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Jordana e hoje eu vim bater aqui um papo cabeça. Bem, vocês já ouviram falar sobre o Bauman? Gente, ele é um sociólogo polonês aí e ele desenvolveu um conceito aí, uma teoria sobre modernidade líquida. Vocês já ouviram falar? Gente, ele tenta aí descrever, né, como é que teve uma transformação cultural, social, fortíssima aí no final do século XX e início aqui do século XXI, que continua a moldar o nosso século, né? Então eu vim falar um pouquinho disso e como que as nossas instituições, né, os nossos valores, as nossas estruturas sociais estão cada vez mais instáveis aí. Sendo fluidos e toda aquela ideia de incerteza da modernidade. Vamos falar um pouquinho disso. Gente, a ideia dele, olha, cai como uma luva na sociedade do século XXI, né? Gente, basicamente, a ideia dele é que na modernidade líquida, as nossas bases que sustentam ali a sociedade, então eu vou falar um emprego, um relacionamento, até mesmo a nossa identidade, por exemplo, ela vai se tornar ali temporária, sabe? Algo muito instável. E quando a gente fala de líquida, é que ele quer dizer que é rápido, né? Acontece ali e a gente nem vê. Então eu queria dar um exemplo aqui, gente. Por exemplo, hoje em dia a gente não vê mais esses empregos estáveis. Vocês lembram antigamente, né? Com os nossos parentes aí, quando a gente pergunta pra eles, eles falam que eles tiveram empregos de 40 anos dentro de uma empresa, eles tiveram cargos aí fixos de muitos e muitos anos. Não, hoje em dia a gente tem aí, isso se torna raro, né, esses contratos a longo prazo, né, e hoje em dia a gente tem aí contratos temporários, né, eu tenho o famoso freelancing. Então a gente já tem aí, já começa a nossa vida com uma insegurança profissional ali enorme, né? Gente, porque é tão fluido que a gente, se não tomar cuidado, a gente tá aí no olho da rua, precisando de pagar um monte de coisa e não tem o dinheiro que a gente contava com ele. Então hoje não existe mais essa lealdade, né? Onde empregador e empregado, não tem mais isso, tá? Hoje em dia não funciona mais assim. Quando eu quis falar aqui sobre relacionamento, eu quis falar de um termo que são os casamentos líquidos. Gente, é a verdadeira modernidade, né? Hoje em dia, os relacionamentos amorosos e os casamentos, né? Gente, eles se tornaram algo mais rápido, com esse menor comprometimento. Então, antes, se a gente pegava aí qualquer história de amor, né? Qualquer história bonitinha que a gente via dos nossos antepassados, era uma história, um enredo de novela, né, como dizem. Então foi toda uma fase de relacionamento, foi toda uma fase de amor envolvido, essa fase de pertencimento, de ser comprometido com a outra pessoa. E além disso, o casamento era aquela ideia, né, de ir pro resto da vida. Então, se você casa com uma pessoa, essa pessoa vai morrer com você. Seria algo aí pro resto da vida. A gente pega aí um amor, por exemplo, um casamento, e a gente não tem mais esse casamento com todo aquele amor, com toda aquela paixão, né? Porque a gente também tinha ideia, né, pro casamento além do amor, mas é para cultivar filhos, né, para ter crianças, para ter algo estável. E não, hoje em dia a gente não tem nada disso. Hoje em dia, quantas pessoas, né, têm diversos namorados ao longo dos anos aí, e são relacionamentos muito pouco duráveis, né? Eles são instáveis também. Então a gente acaba aí se envolvendo com pessoas que não têm a gente no objetivo futuro delas, né? Então a gente tem essa ideia que hoje em dia a gente tem um menor comprometimento com as pessoas, né? A gente tem uma maior propensão, né, em terminar do que planejar um futuro juntos, né? E, gente, nessa era digital que hoje em dia a gente tem diversos aplicativos de namoro que facilita, né, essa substituição de parceiros, né? Gente, a gente se torna um relacionamento ali algo descartável. As pessoas hoje não querem mais pra minha vida, você tira ela da sua vida, você descarta ela como se fosse nada e adapta ali as suas necessidades momentâneas, né? Então, sexo casual, por exemplo,
é um desses exemplos. Hoje em dia, a gente não precisa estar dentro de um casamento para se envolver e para ter filhos. Hoje em dia, aí, a gente tem, na nossa modernidade, né, as pessoas aí tendo filhos fora de casamentos, né, com poucos meses de namoro e já tenha um bichinho aí pra cuidar, né. Enfim, outra ideia também é sobre a nossa identidade. Gente, a gente se torna mais maleável, né, essa é a verdade. Quando a gente tem essa cultura de consumo aí, a gente busca tentar definir o que a gente é dentro da sociedade. Só que a gente se consome, né? Então, por exemplo, as redes sociais, a gente se cruza toda hora, a gente, com outras pessoas, a gente exibe a nossa vida e a gente, né, tenta constantemente aí, o quê? Renegociar a nossa ideia, a gente tenta se adaptar às tendências da moda. A gente percebe que a gente está em constância mudança, né? A gente não é só uma personalidade, hoje em dia a gente pode ser várias, pode criar várias. Isso é muito doido de se pensar, né? Enfim, gente, se antigamente, voltando aqui, né, nos casamentos líquidos, gente, como outros aspectos da vida moderna, não tem mais essa durabilidade. Então, pra que casar hoje em dia, né? Se antes a gente tinha todo esse contrato vitalício, hoje em dia a gente pode perceber alguns famosos aí, principalmente alguns brasileiros, né? Que contam que casou e, gente, durou 3 meses, 2 meses, um casamento, gente. Que antes era dado como um status social, né? Estar casado, né? Um status social pro resto da vida. Não tinha essa alta taxa, esse alto número de divórcios que a gente tem hoje. Então, gente, hoje em dia as pessoas não esperam por seus objetivos. Então, a gente pode colocar aí também numa carreira profissional. A pessoa não tá dando frutos nessa carreira por enquanto, porque você precisa investir seu tempo ali. Só que as pessoas não conseguem ver isso, as pessoas querem tudo na hora, quer agora. Essa cultura de ser algo instantâneo, na hora, né? Então a gente tem sempre uma expectativa de ter uma satisfação ali imediata e nenhuma paciência para resolver aí um conflito longo, né? E lidar com uma dificuldade, por exemplo, dentro de um relacionamento. A gente não vê mais isso. Então a gente tem sempre essas separações mais rápidas e toda hora essa busca aí, todo mundo querendo parceiro. Mas, gente, as pessoas prometem e raramente entregam, tá? Então, o que as pessoas buscam hoje em dia é essa felicidade imediata, né? E nada permanente. Então, a gente tem também essa ideia do individualismo, né? Porque ele se sobrepõe a ter comprometimento, a ter responsabilidade com o outro. Então, quando uma pessoa entra dentro de um relacionamento aí e não tem essa consciência, né, de tentar viver a vida, né, conciliar os seus sonhos, né, os seus prazeres, conciliar aí o seu trabalho com a sua vida amorosa. Não, as pessoas acham que compromisso pode limitá-las. Alguns até podem, né? Mas elas só pensam dessa forma. Ninguém pensa como que um parceiro, né, poderia ser algo condicional, poder ajudar um ao outro a subir de cargo, a subir de carreira. Não, hoje em dia a gente vê como uma pessoa que tá estagnada, que não tá ajudando a gente precisa de quê? Rachar fora desse relacionamento para poder seguir a vida, porque essa pessoa aí te impediria. Gente, na maioria dos casos não é assim, é apenas uma coisa da nossa cabeça mesmo, tá? Então, hoje em dia as pessoas não querem aí um relacionamento fácil, né? Querem um relacionamento fácil, elas não querem um difícil. Então eles são mantidos ali, gente, enquanto vai satisfazer as necessidades individuais. A partir do momento que a pessoa precisa de fazer tal coisa, e por um mínimo detalhe que seja, né, você vê que o seu parceiro tá te incomodando, eles vão lá e trocam rapidinho, né? Então, enquanto a pessoa é coerente pra você deixar ela na sua vida, você deixa. A partir do momento que ela não é, você tira e descarta ela facilmente. E é interessante a gente ver, né, como que a gente fala das pessoas hoje em dia como meros objetos, né? Então, hoje em dia, a gente descarta uma pessoa como se fosse um lixo, né? Não como uma pessoa ali, um ser humano que
tem sentimentos, que tem todo o emocional. Não, hoje em dia a gente não é mais assim. É muito triste a gente ver isso, né? Porque o Bauman, ele oferece essa lente poderosa, né? Pra gente entender todas essas dinâmicas sociais contemporâneas. Então, por mais que cada vez a gente está aí evoluindo, né, em diversos aspectos, né, tanto social quanto econômico, tanto tecnológico e político, a gente pode ver que os nossos relacionamentos, nós, como seres humanos, estamos se tornando instáveis, né? Então a gente não consegue mais lidar com uma pessoa por muito tempo, né? Então, os casamentos líquidos, eles justamente exemplificam, né, essa ideia de incerteza que a gente tem hoje, né? Compromisso ali com uma pessoa é temporário, a gente nunca quer algo longo, ou a gente tem esse ideal tradicional, ou mesmo se a gente tem, todos os nossos parceiros que a gente se envolve aí ao longo da nossa vida não querem. Então a gente acaba caindo nesse ciclo aí de entrar no relacionamento, cai fora, procura por um, entra em outro, cai fora, procura por um, entra em outro, cai fora. Então é sempre essa ideal. Infelizmente, o mundo está se tornando aí essa modernidade cada vez mais líquida, mais fácil, mais fluida. Por um lado é bom, mas por outro, aí quando a gente realmente precisa de um parceiro para a vida, a gente não vai ter essas pessoas com quem contar. Não é verdade? Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou a Jordano, espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa o sininho da notificação e comenta aqui o que você achou do vídeo.